Eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 24. Mateus capítulo 24, versículo 3. Está escrito: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Bem, o capítulo 24 de Mateus é um capítulo especial na Bíblia. Aqui, o Senhor Jesus apresenta alguns sinais relacionados à destruição de Jerusalém e ao final dos tempos. Interessante notar o pedido que os discípulos fizeram aqui. Alguns momentos antes, Jesus havia dito algumas coisas meio estranhas para os discípulos. Jesus havia falado algumas coisas que eles não entenderam, que eles ficaram sem entender. E a grande questão ali era quando. Então os discípulos aguardaram, esperaram, e no momento que eles estavam em particular, eles resolveram perguntar para Jesus: Mestre, Senhor, dize-nos quando sucederão estas coisas. E quando nós falamos da volta de Jesus, quando nós falamos dos eventos finais, talvez a pergunta mais pertinente, mais recorrente entre os cristãos é quando? Quando sucederão essas coisas? E que sinais? Quais os sinais que haveria da tua vinda e da consumação do século? Esse questionamento, ele perpassa as gerações. E hoje, nós aqui também temos as mesmas indagações. Quanto ao tempo, quanto aos sinais, quanto a tudo. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem muitos conteúdos, muitas publicações sobre esse tema, eventos finais. São acontecimentos relacionados ao tempo do fim, acontecimentos que antecedem a vinda do Senhor Jesus. Mas, infelizmente, existe um desconhecimento, uma dose de ignorância por parte dos membros sobre esse assunto. E não porque esses conteúdos, essas informações estejam inacessíveis, mas por falta mesmo de interesse em relação a esse tema. Mas a Igreja de Deus não pode ficar desapercebida, não pode estar nas trevas da ignorância em relação a esse tema. Hoje nós estamos iniciando uma semana de estudos, e o nosso objeto de estudo será os eventos finais. O que você precisa saber para os últimos dias? Será o tema do nosso estudo. Pode passar. E o assunto de hoje, dentro dessa temática, será a última crise na Terra e os sinais de que Cristo voltará em breve. É certo, irmãos, que no tempo que nós vivemos, multidões, nas mais diversas nações do mundo, têm lançado os olhos para o futuro e se perguntado: o que acontecerá nos próximos anos? Nós estamos experimentando uma crise sanitária sem precedentes, ocasionada pela pandemia do novo coronavírus. E as pessoas têm olhado para essa e para outras situações atualmente
e tem se questionado sobre o futuro do mundo. O que devemos esperar dos próximos anos? O que podemos esperar para o mundo e para as próximas gerações? Eu me lembro muito bem de alguns anos atrás. Eu me lembro quando houve aquela tragédia em Mariana. E aí eu lembro que aquele ano foi horrível para o Brasil. E aí as pessoas diziam assim, parece que esse ano não acaba. Quem dera esse ano acabasse e viesse o próximo, aí veio o próximo ano. Eu não sei se foi imediatamente no próximo ano, mas aí veio o Brumadinho. E aí também foi um ano horrível. Isso eu acho que já havia acontecido a tragédia com a Chapecoense e outras situações aqui no Brasil e no mundo. E no ano anterior ao ano que estourou a pandemia, também era unânime o desejo das pessoas que aquele ano acabasse e que um novo ano iniciasse. E veio um novo ano, quando estourou a pandemia do novo coronavírus. Hoje, atualmente, aqui em 2021, as pessoas estão com a mesma expectativa, com o mesmo desejo em relação ao próximo ano. Quem dera todo mundo já fosse vacinado para que essa pandemia acabasse e todos têm expectativa de dias melhores, quando na verdade não é isso que a Bíblia afirma. Certamente, irmãos, quando a pandemia passar, virá outra. Não necessariamente uma pandemia, mas outra situação desagradável que afligirá o mundo, de maneira que à medida que nós nos aproximamos da última crise na Terra, a vida se tornará cada vez mais difícil. O mundo não vai melhorar, não haverá vida melhor. Nós devemos parar de esperar um mundo melhor. Nós devemos olhar para o reino de Deus. Nós devemos parar de olhar para a terra, de esperar que o mundo mude, de esperar que o mundo melhore. Nós devemos cada dia almejar o reino que o Senhor Jesus tem preparado para nós. De fato, nos aproximamos da última crise. E acerca disso, a serva do Senhor escreveu: numa questão de tão grande importância como a experiência do povo de Deus nos dias à frente, quando cada pessoa terá que permanecer em pé por si mesma, como se não houvesse outra pessoa no mundo, é essencial que todos os cristãos tenham suas próprias convicções, com base em seu próprio estudo e sua própria relação pessoal com o Senhor. Com esse texto, nós vamos introduzir esse assunto e, de forma geral, os eventos finais. Mas o que ele nos diz? Ele nos diz, irmãos, que é chegado o tempo em que cada pessoa deve ter suas próprias convicções. Que cada pessoa, mediante um relacionamento com o Senhor Jesus e o estudo da Bíblia e do Espírito de profecia, deve conhecer a verdade por si mesma e ter suas próprias convicções. Chegará um dia em que nós não poderemos contar mais com o auxílio do pastor. Chegará o dia em que nós não poderemos mais contar com o auxílio dos líderes da igreja, com aquele irmão que tem mais experiência. Chegará o dia em que será só você e você. Você e a sua experiência. Você e aquilo que você tiver aprendido da Bíblia e do Espírito de profecia. Você não poderá mais recorrer a outras pessoas. Você terá que sustentar-se por si mesma, como se não houvesse nenhuma outra pessoa no mundo. Esse momento não vai significar que nós não teremos os nossos irmãos, que nós não teremos alguém ao nosso lado, mas ele representa o momento em que as nossas próprias convicções serão postas à prova. Em que a dúvida certamente tomará conta de nossa consciência. E que nós não poderemos nos sustentar no que o outro crê. Nós teremos que crer por nós mesmos.
E é para isso que a igreja de Deus, vocês aqui, cada um de vocês, precisa estudar a Bíblia, estudar o espírito de profecia. Hoje, mais do que nunca, com o afloramento da mídia, das figuras midiáticas, até mesmo na igreja adventista do sétimo dia, nós temos o fortalecimento do argumento de autoridade. Frequentemente, para defender um ou outro ponto de vista que nós temos, nós dizemos assim: mas o pastor fulano falou isso. Mas a esposa de pastor fulano disse assim. Mas o cantor da Novo Tempo ensinou assim. Quando, na verdade, nós deveríamos ter as nossas próprias convicções. Essas convicções devem estar baseadas no estudo e na nossa relação pessoal com o Senhor Jesus. Eis a importância de nós estudarmos os eventos finais, para que cada um possa, através do conhecimento desses acontecimentos, ficar de pé, quando a última crise na terra vier. Esse é, sem dúvida alguma, um assunto urgente para a igreja de Deus. Vejam o que a serva do Senhor escreveu. Deve-se fazer um grande esforço para manter este assunto diante do povo. O fato de que o dia do Senhor virá repentina e inesperadamente deve ser mantido não só perante as pessoas do mundo, mas também diante de nossas igrejas. Ninguém pense que está isento do perigo de ser pego de surpresa. Era esse o medo dos discípulos no texto que nós lemos aqui em Mateus capítulo 24. E do que os discípulos tinham medo? Os discípulos tinham medo de serem pegos de surpresa. Eles queriam uma evidência de que o dia do Senhor estaria próximo, aconteceria. E hoje, irmãos, nenhum de nós está seguro se nós confiarmos de que teremos tempo para nos arrepender e para entregar a nossa vida a Jesus. Se não o fizermos hoje. É por isso que está escrito que esse assunto deveria ser colocado diante do povo de Deus. Essa questão da urgência da vinda repentina do Senhor deveria estar sendo constantemente pregada na igreja, constantemente apresentada. Esse assunto deve ser mantido diante do povo. Por quê? Para que ninguém caia no perigo de achar que vai saber, vai sentir quando isso vai acontecer e vai ser pego de surpresa. Esse tema, ele exige da igreja uma constante busca do Senhor, uma constante vigilância e um constante preparo, para que ninguém seja pego de surpresa. Esse assunto é urgente, e diante da urgência desse assunto, a igreja precisa se preparar, pois tempos difíceis virão. Mas nós já vivemos tempos difíceis. Ora, vocês não têm ideia do que está por vir. Na verdade, nós não temos ideia. Nós não podemos nem imaginar o que virá no futuro. Vejam, estamos no início da crise dos séculos. Em rápida sucessão, os juízos de Deus se seguirão uns aos outros. Fogo, inundações e terremotos, com guerras e derramamento de sangue. Tempos tempestuosos nos aguardam, porém, não pronunciemos nenhuma palavra de desânimo ou descrença. Aqui nós entramos em alguns sinais, em resposta ao que os discípulos haviam perguntado. A partir do versículo 4, Jesus começa a responder. Vejam. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane,
Porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. No versículo 7, 8, 9, 10 e em sequência, o Senhor Jesus vai apresentando sinais da sua vinda. Acontecimentos que marcariam o tempo. O tempo da última crise na terra. E esses dias, irmãos, serão dias difíceis. E diante dessa realidade, está também a necessidade de nós nos prepararmos. Nos prepararmos como igreja, nos prepararmos individualmente para esse tempo. Veja o que está escrito: em rápida sucessão. Quando nós falamos de eventos finais, tudo nos leva a crer, irmãos, que nós não estamos falando de eventos que vão durar anos, décadas. Nós estamos falando de eventos que vão se desenrolar seguidamente numa sucessão rápida, urgente. É por isso que existe um perigo tão grande de achar que você vai saber quando vai ser. Viver na falsa sensação de segurança de que ainda não é chegada a hora. Que não existe urgência agora. Que quando as coisas começarem a acontecer, nós vamos saber. E aí nós vamos buscar, quando na verdade, muitos de nós seremos pegos de surpresa. Então, devemos nos preparar. Todavia, jamais permitir que o desânimo ou a descrença tomem conta do nosso coração. O Senhor Jesus diz: quando ouvides falar dessas coisas, exultai. Essa expectativa de dias difíceis, de tempos difíceis no futuro, não devem tirar a nossa alegria de viver como cristãos. Porque, no final das contas, são boas novas, são boas notícias, pois elas marcam a aproximação do reino de Deus. Não devemos dar lugar à descrença, à desesperança, ao desânimo. Não devemos muito menos permitir que o medo tome lugar em nosso coração, quando nós falamos sobre os eventos finais. Porque, na verdade, não se trata de medo, se trata de esperança, da certeza de que Jesus muito breve voltará para nos libertar. Amém? A correta perspectiva que nós como igreja devemos ter em relação aos eventos finais não é uma perspectiva de terror, de antecipação, mas de preparação. Entenda melhor comigo, através dessa leitura. Muitos desviarão o olhar dos deveres atuais, do conforto e das bênçãos no presente, e anteciparão aflições com respeito à crise futura. Isso produzirá um tempo de angústia antecipado, e não receberemos graça para essas aflições. Então, frequentemente, quando nós apresentamos o tema dos eventos finais, e muitas vezes nós pregadores fazemos sobre aquilo que o Dr. George Knight, no seu livro, eu não lembro exatamente o título, A Visão Apocalíptica e a Neutralização do Adventismo. Ele fala sobre uma pregação apocalíptica da besta. A gente apresenta os eventos de Apocalipse, os eventos finais, de uma ótica de medo, de terror, das bestas do Apocalipse, e todo mundo fica com medo. Mas, na verdade, isso produz em muitos cristãos uma ansiedade diante dos eventos finais, que faz com que eles antecipem o tempo de angústia, que eles sofram por antecipação. E isso não é a nossa intenção, irmãos. A nossa intenção ao apresentar essas mensagens não é fazer com que você se angustie, que você sofra por antecipação algo que ainda vai acontecer. Vejam,
A serva do Senhor diz que não existe graça para essas aflições nossas. Se porventura você tiver alguma ansiedade, algum medo sobre esse tempo de angústia, você vai ficar nele sozinho. Não é a hora ainda de nós sofrermos por antecipação. Então a apresentação dos eventos finais, ela deve nos levar a uma preparação. Devemos nos preparar para o que vai acontecer, mas não antecipar o que ainda não está acontecendo. Vocês entendem essa lógica? Então, nós somos convidados a nos preparar, mas jamais antecipar aquilo que vai acontecer. Sofrer assim por antecipação. Bem, então aqui na Bíblia, no capítulo 24 de Mateus e 25, como eu havia falado para vocês, Jesus ele vai apresentando alguns sinais relacionados à sua vinda. E em algum momento dos evangelhos, Jesus ele utiliza uma analogia. Para se referir aos últimos dias, ele retoma os dias de Noé. Então Jesus está lá falando sobre os últimos dias e ele diz assim, olha, os últimos dias serão como os dias de Noé. E nós podemos traçar um paralelo muito interessante sobre os dias de Noé e os dias atuais e os dias que antecederiam a vinda de Jesus. Porque os comportamentos que nós observamos ali, as práticas pecaminosas que a Bíblia nos fala sobre os dias de Noé, anteriores ao dilúvio, os dias de Noé, serão repetidos ainda em maior intensidade nos últimos dias. E sobre o que a Bíblia fala que tinha nos dias de Noé, que nós podemos observar hoje? Glutonaria e falta de autocontrole. Vejam, a glutonaria e a falta de autocontrole constituem o fundamento da grande depravação moral em nosso mundo. Satanás está ciente disso e tenta constantemente a homens e mulheres para que cedam à gula a custo da saúde e mesmo da própria vida. Comer, beber e vestir-se tornaram-se propósito de vida para o mundo. Essa situação já existia antes do dilúvio. Então, através do apetite alimentar depravado, através da condescendência, da gula, da falta de autocontrole, o diabo tem feito com que a mente dos seres humanos seja incapaz de compreender o plano da salvação. Seja incapaz de assimilar as verdades da palavra de Deus. Seja incapaz de reconhecer as mensagens de Deus. E é por isso que multidões e multidões do mundo têm se entregado à depravação moral. Por causa da mente embotada pelos hábitos e pela condescendência, inclusive alimentar. Isso ocorre também na igreja? Certamente. Mas essa busca pela satisfação de apetites carnais é a característica dos nossos dias. O desejo de comer. Claro, não estamos falando aqui do desejo de se alimentar. Nós temos essa necessidade, foi Deus quem nos deu. Nós precisamos nos alimentar. Mas para além de uma alimentação, existe o apetite, a satisfação de uma concupiscência que muitos acabam experimentando e se entregando a ela. E como consequência, nós vemos aí a depravação do mundo. Então, comer, beber e vestir-se se tornou a meta de vida de muitos seres humanos. Muitos vivem para satisfazer essas necessidades imediatas. Comer, beber e se vestir. As necessidades mais imediatas é aquela que os seres humanos buscam alcançar. E isso é um sinal dos últimos tempos. Esse modo de viver é uma das evidências marcantes do fim iminente da história terrestre. Então, quando nós olhamos para o mundo, infelizmente, quando nós olhamos para a igreja, e nós vemos esse padrão de glutonaria e falta de autocontrole, nós reconhecemos que assim como foi nos dias de Noé, seria também antes da vinda do Senhor Jesus. E já está acontecendo no mundo.
Outro sinal enunciado pelo Senhor Jesus e enfatizado no espírito de profecia são os atos de violência. Reparem, os terríveis relatos que ouvimos de homicídios, roubos, acidentes e atos de violência declaram que o fim de todas as coisas está próximo. Agora mesmo, precisamos estar nos preparando para a segunda vinda do Senhor. Os noticiários que nós assistimos, que muitos assistem, estão cheios de atos de violência. Todos os dias nós ouvimos falar de homicídios, de roubos, de acidentes. E todas essas coisas, e a intensificação dela, nos últimos dias, nos provam e nos mostram que muito próximo está a vinda do Senhor Jesus. O que mais nós podemos mencionar? Guerras e desastres. O século passado foi o século mais sangrento da história da humanidade. Nós tivemos aí 2 grandes guerras mundiais que ceifaram a vida de milhões de pessoas. Só na Segunda Guerra Mundial foram cerca de 40 milhões de pessoas que perderam as vidas. E diante dessa realidade, nós nos perguntamos, será que o homem não aprendeu a lição? Será que nós ainda ouviremos falar de guerras, sendo que o nosso passado já nos mostrou o quão terrível elas são? Nós vivemos no século 21, nós temos a ONU, nós temos organizações internacionais, os países, a maioria deles, aderem aos direitos humanos. Será que não é loucura falar de guerras agora? Certamente não. Nos últimos dias, irmãos, assim como o Senhor Jesus falou, nós ouviremos falar de guerras e rumores de guerra. Reparem, a guerra predominará nas últimas cenas da história terrestre. Haverá epidemias, pragas e fomes. As águas do oceano ultrapassarão seus limites. Propriedades e vidas serão destruídas pelo fogo e por inundações. Devemos estar nos preparando para as mansões que Cristo foi preparar para os que o amam. Amém? Então, certamente, à medida que o fim se aproxima, na última crise, nós ouviremos falar de guerras e rumores de guerra. E se hoje você abrir o noticiário, você vai ver lá. Estados Unidos intensifica a presença militar na Ucrânia, fronteira com a Rússia. Rússia faz exercícios e manobras militares no Golfo Pérsico. A Síria está há 10 anos em guerra. E ali você tem interesse de poderosas nações. Então não é loucura falar que nos últimos dias vai ter guerra. Pelo contrário, a Bíblia afirma, o espírito de profecia reafirma, e a conjuntura política mundial nos mostra que sim, nós ouviremos muito mais falar de guerras e desastres nem se fala. Os desastres naturais serão muito intensos à medida que o mundo se aproxima do seu fim. Tanto pela manifestação de Satanás através da natureza, como também pela agressão que o ser humano tem imposto à natureza, né? As criações de Deus. E esse aqui eu separei de maneira especial, porque a gente não ouve falar muito dele, esse tipo de acontecimento. Mas no ano de 1909, numa sexta-feira, Ellen White despertou pela manhã. A serva do Senhor despertou, mas ela sentiu algo estranho. Parece que ela não estava em casa. Ela acordou, mas ela não estava em casa. E ela observou ali belas propriedades, belas casas. E ela descreve que um incêndio tomava conta daquelas casas. E ela viu bolas de fogo, grandes bolas de fogo, caírem ali e destruírem aquelas casas. Vejam, vi uma imensa bola de fogo cair no meio de algumas lindas habitações, destruindo-as imediatamente. Ouvi alguns dizerem: sabíamos que os juízos de Deus sobreviriam à terra, mas não sabíamos que viriam tão cedo. Outros, quase chorando, diziam: vocês sabiam, então por que não nos disseram? Nós não sabíamos. Outra coisa que vai acontecer nos últimos dias,
na última grande crise que o mundo enfrentar, vai ser essa queda de grandes bolas de fogo sobre diversos lugares na terra. Mas a parte mais importante desse texto não são as bolas de fogo, mas o que foi dito, o que foi ouvido do diálogo dessas pessoas. O primeiro grupo de pessoas diz: eu sabia que os juízos de Deus viriam sobre a terra, mas não sabia que seriam tão cedo. Irmãos, essa fala, ela corresponde às pessoas que ouviram a mensagem que vocês estão ouvindo hoje. As pessoas que conheciam a verdade da palavra de Deus, que ouviram falar sobre os eventos finais, mas não se prepararam, acreditando que teriam tempo. Recusaram entregar o coração a Jesus, porque consideraram que o Senhor Jesus viria tarde, viria depois, e que eles saberiam quando as coisas começariam a acontecer. Quando a última grande crise tomar lugar no mundo, e os acontecimentos de maneira repentina começarem a se suceder, muitos de nossa igreja dirão: eu sabia que o Senhor viria, eu sabia que os juízos de Deus cairiam sobre a terra, mas eu não imaginava que seria tão cedo. Essas pessoas foram pegas de surpresa. Elas não se prepararam, mesmo sabendo, mesmo tendo sido alertadas, elas não se prepararam. E o pior, não foram capazes de dizer aos seus vizinhos, aos seus familiares, que essas coisas aconteceriam. Muitos serão destruídos, porque não tiveram a oportunidade de ouvir falar sobre o Evangelho. Muitas pessoas morreram, e a história delas poderia ter sido diferente, se elas conhecessem a Jesus como eu conheço, como você conhece. Mas não foram avisadas por aqueles que sabiam. Oremos a Deus para que essa não seja também a nossa situação naqueles dias. Certamente haverá crimes, fomes e epidemias numa proporção que nós não podemos imaginar. Está escrito: Satanás está atuando na atmosfera, envenenando-a, e dependemos de Deus para viver nossa vida atual e a eterna. Deus não tem impedido que os poderes das trevas levem avante sua ímpia obra de poluir o ar, que é uma das fontes de vida e nutrição. Não somente é afetada a vida vegetal, mas o ser humano fica sujeito ao quê? Epidemias. Deus não tem impedido que o diabo infecte o ar. O diabo está poluindo o ar, e não somente de componentes químicos. O ar que nós respiramos não está envenenado apenas de substâncias químicas nocivas, mas também de micro-organismos, de todas as espécies, vírus e bactérias, que têm dizimado a vida de milhões de pessoas. E olha só se esse texto não tem tudo a ver com o tempo que nós estamos vivendo. Irmãos, olhem que verdade absoluta. Nós dependemos de Deus para viver. Não somente a vida eterna, mas também essa vida. Ou vocês acham que essa máscara que vocês estão usando está protegendo vocês totalmente desse vírus? Veja, eu não quero desacreditar, eu não quero estimular ninguém a não tomar as medidas que nós precisamos tomar para nos proteger. Até porque Deus nos protege se nós fizermos a nossa parte. Mas se houver aqui partículas circulando de vírus, essa máscara protege vocês em parte, mas até mesmo a mucosa do olho de vocês está desprotegida. Você tem certeza que você desinfecta suas mãos com álcool em gel todas as vezes que você toca em alguma coisa? É somente Deus que nos protege. Nós temos que fazer a nossa parte, e estamos fazendo, mas se não for por Deus, nada do que nós fizermos poderá nos proteger.
do que o diabo tem lançado no ar para envenenar o mundo. Precisamos de Deus, porque a vida aqui é cercada de perigos, e esses perigos nós não podemos nos proteger por nós mesmos. Vejam só, a fome aumentará. Eu trabalho no setor da assistência social do nosso município, e a demanda por alimento tem se tornado cada vez maior. As famílias estão passando necessidade. As famílias estão passando fome. Uma realidade que a gente só via na África está acontecendo em nossa cidade. Não se engane. Tem família que hoje vai dormir e não tem nada para comer aqui em Japi. E amanhã também não tem. A fome aumentará. Epidemias levarão milhares de vidas. Perigos de todos os lados e também atuações satânicas estão por toda parte ao nosso redor. Mas o poder moderador de Deus está sendo exercido atualmente. Só não está pior, porque o Senhor ainda está impondo as suas mãos. Repare, foi-me mostrado que o Espírito do Senhor está se retirando da terra. Os relatos de negociações corruptas, homicídios e crimes de toda a espécie chegam até nós diariamente. A iniquidade está se tornando algo tão comum que não afeta mais os sentimentos como em tempos passados. Quem é que se impressiona mais com a notícia de que uma mulher foi assassinada? Quem é que se impressiona mais com a notícia de que mataram alguém em nossa cidade? Quem é que se impressiona mais com os noticiários? Chegará o tempo, e esse tempo já chegou, em que as notícias de crimes, de fomes e epidemias seriam tão comuns que elas não afetariam mais as pessoas. E esse tempo chegou, irmãos. Está se tornando tão comum em nossa sociedade os casos de violência, nós não nos impressionamos. Há 10 anos atrás, pela redundância, quando havia um crime em nossa cidade, todo mundo se espantava. Hoje, as pessoas colocam a cadeira na calçada, com o corpo nos pés, e começam a conversar sobre os mais diferentes assuntos. Por quê? Porque a intensificação disso está fazendo com que esfrie em nós a sensibilidade. Isso também é uma evidência de que nós estamos nos aproximando da última grande crise, dos eventos finais que vão acontecer com esse mundo. Esse é o último slide, mas ele tem um propósito especial nessa apresentação que eu fiz. Porque até agora eu só falei de desgraça. Até agora eu só falei de coisa ruim. Mas eu não quero terminar assim essa mensagem. Eu quero terminar essa mensagem de uma perspectiva positiva. Porque o foco da mensagem é esperança e não medo. Qual é o desígnio de Deus nas calamidades? Qual é o propósito de Deus em permitir que essas coisas aconteçam em nossos dias? Deus tem um propósito ao permitir que ocorram essas calamidades. Elas constituem um de seus meios para chamar à razão homens e mulheres. Esses acontecimentos são meios pelos quais ele busca despertar os homens e as mulheres para que sintam o perigo. Diante dessas calamidades que o mundo tem enfrentado e que vai enfrentar muito mais, Deus tem feito com que muitas pessoas parem para refletir e que reconheçam que nós estamos vivendo em um tempo especial. A pandemia do novo coronavírus foi o momento em que Deus despertou a mente de muitas pessoas ao redor do mundo para os acontecimentos que em breve vão ocorrer. Então, todas as vezes que um terremoto, que uma inundação, que um tsunami, que um furacão, que uma tragédia, uma chacina, uma desgraça aconteceu em nossa cidade ou em algum lugar do mundo, o Senhor está fazendo com que as pessoas reflitam
sobre o perigo do mundo. E que elas busquem na palavra de Deus orientação para os últimos dias. E certamente tem sido assim para a igreja de Deus. E eu quero finalizar, meus queridos, com mais uma leitura da inspiração. Podemos certamente ficar com medo do que vai acontecer, nos afligirmos, acharmos que não vamos resistir à grande tribulação. Mas precisamos ter a certeza de que os eventos futuros estão nas mãos do Senhor. Amém? Pode não parecer, mas o Senhor tem tudo em suas mãos. Nenhum acontecimento histórico ocorreu sem a permissão do Senhor. E nenhum acontecimento futuro acontecerá sem que o Senhor permita. Está escrito: o mundo não está sem um governante. O plano detalhado dos acontecimentos futuros está nas mãos do Senhor. A majestade do céu tem sob sua direção o destino das nações e os negócios da igreja. Amém? De maneira alguma precisamos temer. Temer a grande tribulação, a última crise, não precisamos. O mundo pode estar contra nós, mas o céu está a nosso favor. O diabo, os seus anjos, os ímpios podem tentar destruir a igreja e o povo de Deus, mas nós temos os 3 agentes divinos atuando em nosso favor. Nós temos os anjos em nosso meio, nos protegendo, os anjos de Deus, e nós temos a expectativa e a torcida de todos no universo que Deus criou. Todos os seres que Deus criou no universo estão torcendo pela nossa redenção. Precisamos confiar, o Senhor tem tudo em suas mãos. Nesse momento, Pedro vai cantar uma canção. Marinalva, Pedro e Marinalva vão louvar ao Senhor. E enquanto eles cantam essa canção, se você deseja se preparar para o dia do Senhor, fique de pé e tome essa decisão. Passos de um Deus que perto está. Vem chegando o dia em que toda língua confessará que só Cristo é a verdade e salvação, o caminho que leva ao céu, ao meu novo lar. Passa, me sinto mais perto desse lugar, onde a paz e a alegria ao lado de Cristo